Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira do tempo do Natal após a Epifania do Senhor. E o Evangelho de hoje se encontra lá em Lucas capítulo 4, versículos de 14 até o 22a, que nos diz assim: Naquele tempo Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito. E sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que explicar para vocês, de modo bastante breve, é o que vem então a ser uma sinagoga. Dentro do contexto judaico, duas estruturas chamavam muita atenção. Por um lado, o Templo de Jerusalém, por outro, as sinagogas. O templo, em especial, era onde se aconteciam os sacrifícios, onde o povo levava animais, esses animais eram mortos no altar, e o fato desse sacrifício ali gerava, então, perdão dos pecados. Nas sinagogas, o foco era a leitura da lei. Então, existia lá rolos da lei, né? A lei simbolizava especialmente os nossos 5 primeiros livros da Bíblia, mas também tinham rolos dos profetas e por aí vai. E era natural que dia de sábado o povo se encontrasse lá e sempre era uma pessoa diferente que fazia a leitura dos livros da lei. Jesus, sendo judeu, automaticamente também era natural acontecer algo desse tipo. E aí o evangelista usa esse movimento natural, né? Algo que é então tradicional de acontecer ali, para agora revelar algo sobre Jesus. O texto que Jesus encontra é exatamente um texto que se encontra lá no livro do profeta Isaías, né? Onde exatamente vai falar sobre o anúncio da boa nova para os pobres, a libertação dos cativos e a recuperação da vista aos cegos, como também a libertação dos oprimidos e o ano da graça do Senhor. Então, o profeta Isaías falava isso e Jesus agora quer atualizar isso diante da sua vida. Por esse motivo, ele entrega o livro, senta-se e automaticamente ele vai dizer: Hoje se cumpre o que vocês acabaram de escutar. Ou seja, Jesus começa a se revelar como Deus. A dizer assim: olha, aquele que era prometido lá no Antigo Testamento, que as pessoas diziam que era o Messias, que era o Filho do Homem, por aí vai, agora está aqui na frente de vocês. E amados irmãos e irmãs, o que isso aqui pode então nos ensinar? Primeira coisa, toda a Sagrada Escritura aponta para Jesus Cristo. É importante que a gente coloque isso na nossa cabeça, porque tem muita gente que esquece. Toda a Bíblia aponta para Jesus. É Jesus que é o autêntico intérprete da Sagrada Escritura. É Jesus quem, de fato, é o mais importante de toda a Bíblia, de toda a nossa fé. A gente nunca pode tirar isso de visão. A segunda coisa também é você observar que as pessoas observavam com muito encanto o que Jesus falava. Não é apenas porque Jesus falava bonito, mas é porque Jesus ele falava e vivia aquilo que ele falava. Então, enquanto Jesus diz que isso aqui está acontecendo, é porque, de fato, ele recupera a visão dos cegos, ele liberta as pessoas. Jesus nunca foi de enrolar. Ele sempre prometia e, ao mesmo tempo, também cumpria. E uma outra coisa que eu acho que é interessante a gente refletir é exatamente sobre essa missão de Jesus. Toda a igreja também é chamada a experimentar a mesma missão. Nós também somos chamados a anunciar a boa nova aos pobres. Aquelas pessoas que são cegas, não apenas fisicamente, mas também no âmbito de vista geral, não é? Pessoas que são tão leigas em conteúdos, pessoas que não conseguem ver a vontade de Deus, pessoas que muitas vezes são injustiçadas pelo mundo porque elas não entendem muita coisa. Nós precisamos ajudar essas pessoas a enxergar. Nós não somos uma igreja que está sendo chamada a prender as pessoas, mas a libertar as pessoas, a tirar as pessoas que estão vivendo em cativeiros e a proclamar o ano da graça do Senhor. Para dizer ao povo, ao mundo,
A graça do Senhor nos visitou. Amados irmãos e irmãs, eu acho que a gente precisa entender que esse texto quer nos mostrar que a alegria do Natal é uma alegria perene. Por esse motivo que ela ainda é lida no Natal, né? Ou seja, ainda estamos no tempo do Natal e ainda precisamos dizer ao mundo: Cristo de fato veio até nós e a graça do Senhor nos alcançou. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.